campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, estamos aqui novamente para mais um trabalho da espiritualidade na palestra que faremos com preces e radiações. Abrindo o Evangelho, nos caiu capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. E este capítulo nos traz como item 19, que foi aberto, sob o título Progressão dos Mundos. Tema bem atual que estamos vivendo. E o item 19 diz assim: o progresso é lei da natureza. A essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Bem atual, como eu tinha comentado no início desse texto, por isso que eu li ele inteiro, e nos traz muitos elementos para meditarmos neste momento em que estamos também sofrendo, vamos dizer assim, a progressão deste mundo. Nós, segundo os espíritos, estamos muito mais perto do início do que do final. Saímos do mundo primitivo para o mundo de expiação, provas de expiação, e agora estamos em transição para o mundo de regeneração. Então isso tudo, como os espíritos colocaram, é feito muito gradualmente, muito lentamente, em que as gerações não se percebem. Nós estamos aqui há basicamente um pouco mais de um século do Espiritismo, né? Daquilo que foi trazido pelos Espíritos. O nosso Jesus amado nos prometeu o Consolador prometido, e ele veio através do Espiritismo.
E nos cabe, a nós espírita, de primeira ou já de segunda viagem, vamos dizer assim, trabalharmos para colocarmos em prática dentro dos nossos corações esta oportunidade de melhoria dos mundos. E Deus criou através de seus prepostos, e Jesus é o governador do nosso planeta. E este planeta começou a se formar naquela bola de fogo e foi, nesses bilhões de anos evoluindo, e assim o é e assim o será, porque esta é a lei de Deus. E as leis de Deus são inderrogáveis, são perenes, são absolutas, elas são a verdade. E a própria destruição, como diz aqui no texto, ela é uma abertura de portas, ou seja, oportunidades para que as mudanças afetem de maneira a nos melhorar, a nos trazer mais elementos, mais situações para forjar, vamos dizer assim, o nosso caráter, a nossa essência. Um espírito imortal criado por Deus, simples e ignorante, então sem nada, vazio, como se fosse um Winchester do computador, um disco rígido completamente vazio, em que foi se colocando ao longo das existências todo este aprendizado e esta vivência que estamos tendo. E como um computador, ele também tem os seus componentes que fazem parte, as suas memórias, que fazem parte de todo esse sistema maravilhoso criado por Deus. E a gente aqui pode fazer uma pequena viagem. Que coisa maravilhosa é o nosso corpo humano, a nossa possibilidade de respirar, a nossa possibilidade de raciocinar, de olhar para o meio ambiente, olhar para o entorno, olhar para os nossos semelhantes, acolher o nosso próximo, ter coragem de seguir à frente buscando o nosso melhoramento. E por isso que os mundos também fazem parte desta progressão. Os mundos em que nós habitamos, existem vários, como aqui, o título do capítulo é Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, na casa do Pai, Jesus nos falou isso há mais de 2000 anos. E aí, ainda disse que viria o Consolador para colocar isso em prática, trazer isso para a nossa realidade, mostrar que realmente ele não veio aqui a passeio. Jesus veio aqui para mostrar, para dar o exemplo do que temos que fazer para melhorarmos a nós e a toda a coletividade, para que os mundos realmente possam alçar esse patamar de mundos melhores. Estamos engatinhando, como sabemos, estamos no jardim de infância, estamos numa penitenciária, estamos numa escola, estamos em todos esses elementos, em todas essas situações dentro do próprio mundo. E a nossa vida, ela se assemelha à progressão dos mundos, porque nós estamos vinculados energeticamente ao mundo em que nos cabe, ao mundo em que nós nos encaixamos neste momento. E é neste mundo, não é em outro, é neste mundo de provas de expiação, alterando para a regeneração. Estamos vendo as mudanças a olhos sentidos, a olhos vistos. A cada dia, a cada momento, saltam aos olhos as mudanças, que aqui se diz pequenas, mas elas são pequenas, mas são valorosas, são efetivas e que vão realmente alçar o nosso planeta a um planeta melhor. Tudo aquilo que gira em torno dos animais, as plantas, elas fazem parte do nosso conglomerado, das nossas atividades. Por isso que temos que interagir com o meio ambiente de maneira saudável, de maneira educada. E isso é uma coisa muito importante também, a educação. Nós estamos aqui para educar.
Eu me lembro e me passaram, porque eu não tive o privilégio de trabalhar com o irmão Mário, quando eu entrei na casa ele já havia desencarnado, mas ele sempre dizia que nós estamos na escolinha de médio, nós estamos trabalhando nas salinhas de pronto-socorro, educando a nossa mediunidade. Eu acho esse termo fantástico, educar a mediunidade, porque todos nós somos médiuns, todos nós temos esse potencial latente e nos vem a possibilidade dessa educação. Imaginem nós, no tempo de Kardec, sendo médiuns de Kardec, imaginem a potencialidade, a genialidade de trabalhar com aquele irmão maravilhoso, aquele irmão fora de série, que veio codificar o Consolador prometido através do Espírito de verdade. E esse Espírito de verdade veio nos mostrar todas essas possibilidades, desde a criação dos mundos, a nossa evolução, os muitos planetas habitados, as reencarnações e tudo aquilo que movimenta os fundamentos da nossa doutrina. E ainda tendo como norte, como base, a lei de justiça, amor e caridade, que está esculpida no capítulo de todas as leis, é a última trazida no Livro dos Espíritos, mas a mais importante, a mais completa. A lei de justiça, amor e caridade, ela tem todas as outras leis embutidas dentro dela. Porque ela, a lei de amor, a lei de caridade, a lei de justiça, e a justiça é a justiça divina, a justiça de Deus, ela é infalível, ela é inexorável, ela incide sobre as nossas cabeças em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E segundo ainda esta lei, este mundo que era material e moralmente habitado, ele está evoluindo. Nós já podemos ver na parte do material, a gente já pode perceber isso claramente. Primeiro, uma questão impressionante, o tempo. Nós temos não conseguimos ainda codificar nos nossos relógios. Eles contam 24 horas por dia, mas a gente percebe claramente como passa mais rápido, como a vida está transitando mais rápido. Então, este é um momento também de se analisar essa questão do tempo. A questão das matérias. As matérias estão ficando mais sutis. Basta nós vermos os telefones celulares de antigamente, ainda já quando André Luiz falava de um intercomunicador móvel, está no nosso lar. Intercomunicador móvel, né? Então já se tem o mundo espiritual e lá a vida é mais rápida, é mais e tem tudo que tem aqui, como aqui sendo a cópia deste mundo paralelo, vamos dizer assim, mas que se imiscui, né, se interagem, e nós com a mediunidade fazemos isso. Então as matérias já estão ficando mais sutis, as construções, basta ver, são feitas mais rápido, com materiais diferentes, com novidades. Então isso tudo já é parte gradual, lenta dessa evolução do mundo, dos mundos, né? E principalmente, aí sim, vamos dizer, o carro-chefe disso tudo, a evolução moral, é a nossa reforma interior. Quem já fez alguma vez uma reforma, vamos dizer assim, uma grande faxina em sua casa, sabe que primeiro tu vira tudo de cabeça para o ar, tu quebra, para depois começar a fazer a organização. E no meio disso vão ser várias intempéries, várias dificuldades, várias coisas acontecendo em paralelo. E ao final de tudo isso ainda tem-se muito tempo para faxinar, para organizar, para restabelecer uma ordem neste recinto. Assim, os mundos vão trabalhando, gradualmente, lentamente, mas tendo todo este processo de demolição,
Como diz aqui mesmo, o que parece que está destruído por o homem, na verdade é apenas um início de tudo que se passa. Lavoisier já tinha dito, né, que nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né, em a natureza. É evidente que criar, Deus nos criou, e nós também somos co-criadores deles, na maneira de energia pensante, energia de vontade, energia de fazer algo. Sempre que fazemos algo, estamos criando junto com o Criador. Então, esses momentos de reflexão nos trazem toda essa situação do novo, do sairmos da zona do conforto, mudarmos a maneira de ver as coisas, mudar a maneira de fazer as coisas, de entender os nossos irmãos e principalmente a oportunidade que temos de nos enfrentarmos, de olhar para nós, de buscar dentro de cada um de nós o verdadeiro eu, quem eu sou. Começar a levantar este véu do esquecimento e buscar no recôncavo, dentro de cada um de nós, a nossa verdadeira existência. Várias encarnações, várias decepções, vários medos, muitas culpas, mas um Deus maravilhoso para nos amparar, para nos trazer sempre a oportunidade de evolução. São nesses dias de dificuldade que se forja o caráter, que se busca algo diferente, que se contribui para a melhoria do todo, que se deixa de lado coisas para buscar outras, que ajuda sempre, que busca o melhor em tudo. Esse é o nosso destino. E o destino nosso é a evolução total. É ser um ser pleno, um ser integral, como gosta de falar Joana de Ângeles, onde a plenitude faz parte de todo o nosso sentimento, faz parte do nosso ser. O espírito imortal, cada vez mais forte, cada vez mais evoluído. E assim, nós terminamos esse momento de reflexão em cima da progressão dos mundos e vamos, na sequência, passar para as preces de vibrações. Preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenho muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos. Que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai,
Precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site